aqui, ó, nesses dois ícones maravilhosos, tal, é que se encontra em Ravenna no século VI, você tem quase que esse caráter altamente expressionista do rosto, quase uma espécie de expressionismo avant la lettre, né? Mas coloca aspas nisso, né? Porque o expressionismo é um movimento do século XX, não é isso? Mas você tem justamente essa intensificação do olhar, esse expressionismo. Você tem que exprimir a fé de alguma maneira, de como a fé vai ser expressa na pintura, nos ícones ou nos mosaicos bizantinos, justamente pela expressão facial, pela expressão do rosto. E o rosto vai ser um ponto por meio da qual toda a composição bizantina será pensada. E eu vou falar isso na próxima vez, na próxima aula tal, como eles vão usar como critério justamente para a composição a dimensão do rosto. Quer dizer, o corpo ele vai ter que corresponder a certos tamanhos do rosto. E por que o rosto? É porque eles consideravam que é justamente no rosto é que se manifesta a fervorosidade. Aqui é uma pintura belíssima, é um mosaico belíssimo, se refere justamente à multiplicação dos pães e do peixe por Cristo. Novamente a figura de Cristo, de púrpura, tá vendo? Os seus apóstolos estão de branco e o fundo dourado. Quer dizer, não é o Cristo sofredor, é uma figura, é uma representação imperial, efetivamente, da figura de Cristo. Aqui, ó, é uma igreja que se encontra próxima a Ravenna em Classe, também chama-se a Igreja de Santo Apolinário, e ela foi construída no século VI, e Classe é uma cidade, é um porto que está muito próximo a Ravenna. A gente vai de Classe a Ravenna, se vocês gostarem de andar, e se não estiver fazendo muito calor lá na Itália e tal, dá para ir a pé. Você tem Ravenna e Classe. E essa aqui é uma igreja de Santo Apolinário, construída no século VI pelo arcebispo Maximiano no porto de Ravenna, que é Classe. Tá certo? Ela tem aí, ela é magnífica, ela tem aí todos os traços da igreja bizantina. Olha aqui, e ela é decorada internamente assim, ó. Nas suas origens, a arte bizantina está vinculada a duas instituições extremamente poderosas. E essas duas instituições explicam, em certa medida, as características da arte bizantina. A primeira instituição é o Império Romano, do Oriente, o Império Bizantino, tal. A arte bizantina é uma arte imperial. Ela está vinculada à situação política do antigo Império Romano. Isso vai manifestar na arte bizantina de diversas maneiras. Primeiro, pelo caráter de solenidade. Vai ser uma arte extremamente luxuosa, solene, vinculado ao império. Praticamente não vai, na arte bizantina, haver representação do Cristo sofredor, o Cristo crucificado. Há casos de crucificação de Cristo, mas mesmo assim não é o Cristo sofredor que é representado na cruz. Quer dizer, como se trata de uma arte vinculada ao império, vinculada à corte imperial, geralmente é uma representação de Cristo ou como imperador, é o Todo-Poderoso. Qual é o nome que se dá ao Cristo que tem todo o poder? É o chamado Pantocrator, quer dizer, é o Todo-Poderoso, ou então a representação de Cristo como jovem príncipe, ou Cristo como imperador, ou Cristo como príncipe, como jovem, imberbe e tal, requintadamente vestido, tal, e também a Virgem Maria como imperatriz. Isso é devido a essa relação da arte com o império, a arte com a situação política do Império Romano do Oriente. Portanto, é uma arte extremamente solene, há uma grande solenidade da arte bizantina e tal, e há uma visão dignificada do cristianismo, dignificada no sentido que há uma associação das figuras cristãs às altas autoridades do império, à sociedade dominante do império e também ao poder político imperial. A segunda instituição ao qual a arte bizantina também está ligada, o que leva a gente a concluir que o artista bizantino ele não é livre, ele é obrigado a obedecer determinações estritas impostas pelo império, mas também imposta pela hierarquia cristã. A segunda instituição ao qual a arte bizantina está ligada é a instituição cristã. Tá? Não o cristianismo primitivo, tal, mas o cristianismo que depois do século IV se ligou ao Império Romano. Quer dizer, é o cristianismo todo-poderoso. E no Império Romano do Oriente havia uma associação entre poder político e poder religioso. Tá certo? A única religião permitida no Império era o cristianismo, e aí o Papa, assim como contrapartida, ele manifestava o seu apoio ao imperador. Quer dizer, uma associação entre poder político e poder religioso. Isso tem um nome
Quando o poder político está relacionado ao poder religioso no quadro do cristianismo, chama-se a política do césaropapismo. Quer dizer, se tem César e o Papa, e uma associação entre o César e o Papa, entre o imperador, o Basileus, o imperador romano do Oriente, e a instituição cristã, tá certo? Então, essas duas esferas no Império Bizantino, tal, no Império Romano do Oriente, elas estão ligadas. Vocês verão que há um mosaico do século VI, de uma igreja de Ravenna, que representa o imperador romano do Oriente, o Justiniano aureolado. Por que o imperador aparece com uma auréola? Sabe? A auréola é em torno da cabeça das figuras sagradas. O imperador e a imperatriz, num mosaico da igreja de San Vitale, em Ravenna, do século VI, ele aparece com a auréola. Tal é a ligação, a associação entre religião e poder político no antigo Império Bizantino. Agora, é claro que essa relação, se a relação com o Império dar um caráter solene à arte bizantina, a relação com o cristianismo também deixa sua marca na arte bizantina. E quais são esses traços, essas características da arte bizantina que têm a ver com os princípios cristãos? Primeiro, quais são? Primeiro, acho que nós falamos a última vez, a última aula, semana passada, tal, é uma desmaterialização, realmente uma desmaterialização, que se manifesta nos movimentos arquitetônicos com a utilização de um material leve, não é isso? Pobre. Qual é o material utilizado? O tijolo, que é um material extremamente leve. A primeira, a mais extraordinária construção religiosa do Império Bizantino foi a igreja de Santa Sofia, tá vendo? É a igreja de Santa Sabedoria, que é Santa Sofia. A igreja de Santa Sofia é construída ali na primeira metade do século VI pelo Justiniano. Santa Sofia, depois, em 1453, Constantinopla foi anexada, foi tomada pelos turcos otomanos, que eram muçulmanos. Então, eles transformaram a igreja de Santa Sofia numa mesquita. Então, nós estamos vendo ali os minaretes, está vendo? Mas isso depois do século XV e tal. E toda a decoração interna da igreja de Santa Sofia, uma decoração cristã, etc., tal, do cristianismo romano, ela foi coberta pelos muçulmanos. Então, a Santa Sofia, ela foi muito alterada pelo fato de ter se transformado em mesquita. Então, nós temos que imaginar como era a Santa Sofia da primeira metade do século VI, construída lá sob determinação do imperador Justiniano. Então, a parte externa da Santa Sofia, ela é muito simples, era construída de tijolo, tá vendo? Aqui está a cúpula da Santa Sofia, nós nos referimos a ela. Está aqui a visão interna da cúpula de Santa Sofia, tem justamente circundada por essas janelas, a luz entra e praticamente provoca, quer dizer, produz uma impressão que a cúpula flutua, porque você tem luz que entra pelas 40 janelas. Tem as janelas, como você tem uma luminosidade na base da cúpula, é como se a cúpula flutuasse, que é também um processo de desmaterialização, que é um projeto, e não só projeto, mas uma realização também da arte bizantina. Aqui é uma visão interna da Santa Sofia, veja, que ela foi totalmente coberta, ela está decorada pelos arabescos, não era assim, não é? Internamente, ela foi trabalhada com mármores raríssimos, tal, e as paredes eram decoradas com mosaicos fulgurantes, maravilhosos. Tudo isso se perdeu, porque ela se transforma em mesquita. Está vendo ali? O que a gente tem é uma decoração em arabescos, está vendo? Ali na Santa Sofia, ela é uma mesquita até os anos 20 do século passado, e atualmente ela é um museu. Mas a decoração anterior, ela foi coberta. Tá. Aqui é um ícone, é uma pintura sobre madeira do século X, que também se encontrava na Santa Sofia, atualmente se encontra aí no Museu da Igreja de Santa Sofia. Pois bem, o que ocorre é que a cidade de Constantinopla, ela foi tomada pelos turcos otomanos e, portanto, grande parte da arte bizantina de Constantinopla foi alterada ou ela se perdeu. Se eu pudesse resumir em uma frase o que é arte bizantina, olha a minha pretensão, hein? Eu vou incorrer agora aquilo que os gregos antigos chamavam de excesso e que era responsável pelo destino trágico dos seus personagens. Sabe qual é o nome que os gregos davam ao excesso? Híbris. Eu vou incorrer numa híbris. Eu vou resumir a arte bizantina numa frase. Sabe o que é arte bizantina? Olha, a arte bizantina, ela não tem por objetivo representar o sofrimento de Cristo.
ela tem por finalidade abrir aos olhos dos fiéis as maravilhas do mundo celestial. É verdade. O esplendor do universo celestial. E aonde está esse esplendor celestial representado? O interior das igrejas, a maneira como o interior das igrejas é coberto por mosaicos extraordinários, com peças de ouro, com pinturas maravilhosas, mármores dos mais requintados, etc. Tal. E isso tudo se contrapõe à simplicidade da representação externa. Então, o que é a arte bizantina? A arte bizantina tem por objetivo abrir aos olhos dos fiéis os esplendores do universo divino, os esplendores do mundo celestial, certo? Mas, para isso, ela está vinculada a duas instituições poderosas e vitoriosas, que é a instituição cristã e também a instituição imperial, o poder político do Império Romano do Oriente. Eu gostaria de retomar a análise desses dois mosaicos, apenas para a gente recordar um pouco quais são os traços aí da pintura bizantina. No caso específico, não é um ícone, não é uma pintura sobre madeira, é um mosaico bizantino de Ravenna. Primeiro, na arte bizantina, ela é extremamente canônica, como não poderia deixar de ser. Quer dizer, o artista não é livre, ele é obrigado a obedecer regras. E essas regras, elas são impostas pelas as duas grandes instituições aos quais eu me referi, que é a instituição cristã e o Império. Havia um manual, chama-se Manual do Pintor de Monte Athos, que apareceu um pouco mais tarde, mas ele resumia quais eram as exigências que o artista bizantino deveria cumprir. Quer dizer, tem um manual, quer dizer, ele não pode fazer o que ele pensa. Ele é obrigado, efetivamente, a obedecer aquelas regras e aqueles cânones. E uma das primeiras exigências da arte bizantina era a utilização de cores simbólicas e cores que se aplicavam exclusivamente a alguns personagens. Por exemplo, vamos citar alguns exemplos. Olha, o dourado. O dourado, ele deve ser reservado para o fundo. Está vendo? Na realidade, o céu ele deve ser representado ou com as tecelas douradas ou com pigmentos de ouro, ou então com placas de ouro. Por exemplo, nas pinturas sobre madeira, você coloca as placas de ouro no fundo. Aquele é ouro, tal, são placas de ouro. Então você tem uma associação do dourado com o céu, do dourado com a salvação. E essa é efetivamente uma regra. Por que os pintores bizantinos utilizavam o dourado para o céu? É porque no mundo terrestre, o símbolo da maior riqueza é o ouro. Não é isso? O que simboliza a riqueza? O ouro. Bom, se o artista ele representa o céu com o símbolo da maior riqueza terrestre, ele está conferindo um significado a essa representação. Qual é o significado? É que o maior bem é a salvação, já que você utiliza o dourado para representar o universo celestial. Você representa justamente o fundo sempre dourado. Bom, por outro lado, a cor púrpura também era uma exigência, era um cânone que o artista deveria obedecer. A cor púrpura ela era exclusiva da representação do manto da Virgem, do Cristo ou do imperador ou da imperatriz. Você não podia usar, por exemplo, a cor púrpura para representar qualquer outra figura que não fossem essas. Então, também é uma cor simbólica. Então, a Virgem, aqui com a criança, ela está com a cor púrpura. E a cor ali do manto de Cristo não dá para identificar, ele deve ter tido alguma degradação, né? A gente não está conseguindo identificar qual é a cor do manto do Cristo. Mas o Cristo, ou ele vai ser representado com a cor púrpura ou com vermelho, que significa o sofrimento, já que ele é vinculado a sangue, ou então com azul. O azul é sempre celestial. Você utiliza o azul para o céu, o azul para a representação do manto da Virgem. O branco é a cor da ressurreição. No caso específico, olha, a criança, o Cristo, ele está representado de branco. Você não se pode usar o branco também indistintamente. Quer dizer, há regras e essas cores têm sempre um caráter simbólico, tal. O verde é a representação da renovação espiritual. Então você usa o verde efetivamente nessas circunstâncias. Bom, em suma é isso. Então, justamente a utilização e aí desse caráter simbólico das cores. Isso é regrado. Você usa a cor
Você usa o púrpura para o imperador, a púrpura para a imperatriz, a púrpura para Cristo, para a Virgem. Você usa o dourado para o fundo, o azul para o manto da Virgem. Você pode também representar Cristo com o azul para o fundo, o azul celestial. Aí o verde para a renovação espiritual. Então, a primeira exigência é a aplicação estrita das cores e obedecendo justamente ao caráter simbólico das cores. O segundo traço da arte bizantina é a ausência de carnalidade nas suas figuras. Como se trata de uma representação vinculada à igreja e, portanto, vinculada aos princípios do cristianismo, você tem uma desmaterialização na arte bizantina. A desmaterialização ela se manifesta nos monumentos arquitetônicos com a utilização do material leve, como nós já vimos, tal, que é o tijolo. E nas pinturas, tanto nos ícones quanto nos mosaicos, por ausência de terceira dimensão. Quer dizer, eles não modelam. As figuras, elas são bidimensionais, tá vendo? Elas são praticamente descarnadas, elas só têm duas dimensões, elas só têm altura e largura. Quer dizer, você tem a representação do corpo, não há uma anticorporeidade. O corpo é identificado. Nós conseguimos perceber que a figura tem cabeça, tronco e membros, mas elas são descarnadas. Você tem uma anticarnalidade. Então você não tem uma anticorporeidade, mas você tem uma anticarnalidade. Não há representação de três dimensões. Eles não modelam jamais. As figuras são bidimensionais sobre esse fundo dourado, tanto que tem um lugar comum, que é sempre referido à arte bizantina, é que são figuras bidimensionais, que tem aquele ar fantasmático ou fantasmagórico, tal, que planam sobre um fundo dourado. São figuras chapadas, assim, sobre um fundo dourado, que é o princípio da bidimensionalidade. É isso que também é um princípio de desmaterialização. Por outro lado, além da bidimensionalidade, as figuras elas não são representadas no espaço físico. Quer dizer, como elas são figuras sagradas, elas não participam da contingência espacial, porque são figuras sagradas. Então, você não tem a representação do espaço, elas são bidimensionais e o espaço é apenas sugerido. Em alguns mosaicos, há alguma espacialidade, nós vamos ver, efetivamente algumas exceções, mas no geral, as figuras também elas se dispõem num espaço também bidimensional, que são figuras bidimensionais num espaço bidimensional. Por outro lado, como elas estão vinculadas ao cristianismo, elas tendem a uma verticalidade, tá vendo? Elas se verticalizam, tá vendo? Elas têm esse movimento ascendente, elas têm esse movimento para o alto, que é uma certa verticalidade, tá vendo? Olha como elas efetivamente sobem. É como se fosse também uma ascensão em direção ao céu. Então, é bidimensionalidade e verticalidade. É como também você não pode representar tanto a contingência espacial como a contingência temporal, não há tempo, não há expressão de tempo. Tá? E, portanto, as figuras elas não se movem. Porque se elas se movessem, se você representa uma figura em contrapostos, representa alguém efetivamente se movendo, você está representando o tempo, porque ela se move no tempo, né? É o meio óbvio, tal, é meio chover no molhado. Né? Mas como na realidade elas não são representadas em movimento, você também não tem a representação do tempo. Então elas têm esse traço de atemporalidade e a espacialidade. E a atemporalidade por causa do seu caráter de imobilidade, tá certo? Então, elas são bidimensionais, elas tendem a uma verticalidade e elas são imóveis. Tem o princípio da imobilidade, da bidimensionalidade e de atemporalidade, além, efetivamente, da verticalidade. Tá legal? Então, são os aspectos. Por outro lado, não há na arte bizantina jamais o perfil absoluto. Ou as figuras são representadas de uma maneira frontal, ou é a frontalidade, como é o caso da Virgem com a criança e Cristo, nesse mosaico de Ravenna,
ali da primeira metade do século VI, ou então no perfil de 3/4. Ou é o perfil de 3/4, ou é a frontalidade.